coisa que Jó estava sentindo. Mas um certo dia, Satanás chega diante de Deus e fala: Senhor, está vendo o teu servo Jó? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, tá? Esse Satanás que a Bíblia fala, esse diabo que a Bíblia fala, não é o Satanás que foi expulso do céu, não, tá? Porque o diabo, quando foi expulso, quando ele foi expurgado do céu, ele não pode voltar diante de Deus mais não. Na tradução original, quer dizer acusador. Os próprios anjos que permaneceram no céu viram a postura de Jó e falavam para Deus assim: olha, ele só te adora porque ele está na bênção. Ele só te adora porque ele está na bonança. Ele só te adora porque tu já mexe todas as coisas para ele. Há uma interpretação errada em sentido de Satanás. Satanás está no inferno, ele não pode mais atravessar e chegar diante de Deus, não. Mas aqueles anjos que continuaram na esfera celestial, vendo a postura de Jó, como vem a nossa postura hoje aqui, eles dão um testemunho nosso diante de Deus. E aqueles anjos acharam, aqueles acusadores acharam que Jó só servia a Deus porque ele estava na bênção. Eles acharam que Jó só servia a Deus porque já estava lá bastante, já não precisava de mais nada. E Deus permite que certas coisas aconteçam na vida de Jó. Um outro parênteses que eu quero abrir aqui. Uma coisa que eu quero que você tenha certeza no seu coração: você não é marionete na mão de Deus. Deus não brinca com a sua vida, não. Às vezes nós lemos o livro de Jó e achamos: poxa, por que Deus permite tudo isso? Se Jó era fiel, se Jó era temente, Deus não é sádico, Deus não é brincalhão. Nós passamos certas coisas na nossa vida, independente daquilo que nós estejamos vivendo, ou abastança, ou na falta. Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que lá na frente Ele venha dar algo maior. Certas coisas acontecem no nosso dia a dia, no nosso viver, porque Deus quer dar algo maior para nós. Se você está passando por uma luta, um problema difícil, não é porque Deus está brincando com a tua vida, não. Não é porque Deus é sádico, não é porque Deus quer fazer você de marionete, não. Deus não é brincadeira. Deus quer te dar algo a mais do que aquilo que você está vivendo. Glória a Deus. Muitas das vezes nós não enxergamos isso. Nós achamos que, porque Deus deixou que isso acontecesse. Amados, existe tanta frustração no meio do evangelho, tanta decepção. Coisas que acontecem que nós não vamos entender quando nós estivermos lá em cima da glória. Mas Deus fala para nós assim: olha, não murmure, não reclame, apenas aceite e confie naquilo que eu estou fazendo você passar. Eu já vi uma história uma vez, ouvi uma história de um pastor que era um homem envolvido com Deus, um homem temente a Deus. Isso nos nossos dias atuais. Um homem que era envolvido no Evangelho, um homem que era envolvido em missões, um homem que propagava o Evangelho e tinha a sua família, e tinha levado a sua família até a presença de Deus. E uma certa vez, ele chega em casa, abre a porta do quarto do filho, e o filho tinha se matado enforcado. Como entender isso? Como entender que nós estamos andando, procurando fazer a vontade de Deus, procurando buscar aquilo que Deus tem preparado para nós, e certas coisas acontecem nas nossas vidas? Eu imagino que esse pastor deve ter passado um conflito interno muito grande. E quando ele salvava outras vidas, o seu filho perdia dele. E a Bíblia fala que aquele que se mata vai direto para o inferno. O que pensar?
Em uma outra história, meu irmão trabalhava numa multinacional, tinha acabado de ser promovido, recebia um salário bom, abençoado, tinha acabado de ter tido um filho, e Deus fala para ele assim: olha, larga tudo que você tem e vá para a terra que eu te mandar, porque ali você vai pregar o meu evangelho. Aquele homem, ouvindo a voz de Deus, leva a sua mulher e seu filho para uma terra inóspita, uma terra que não aceitava o evangelho, não aceitava a pregação do evangelho. E um certo dia, no decorrer de uma viagem missionária, ele de moto, ele é alvejado pelo atirador, um franco atirador. E aquele homem é acertado no meio do deserto. E quando a mulher em casa recebe a notícia: olha, o seu esposo voltando de uma viagem missionária, ele foi morto. O nosso entendimento normal, o nosso entendimento humano, foge à compreensão a certas coisas. Foge à compreensão daquilo que Deus está preparando para nós. Muitas das vezes nós achamos que Deus não devia fazer isso, Deus não devia fazer aquilo, Deus não poderia deixar eu passar por isso, Deus não poderia deixar eu passar por aquilo. Temos um exemplo aqui, ó, nosso irmão Reinaldo passou por uma situação difícil, como foi revelado no Monte Sexta-feira. Nós vimos no Monte Sexta-feira e Deus falou com ele. Essa cilada para ele era para a morte, mas Deus guardou. Mas por que Deus deixou passar isso? Nós só vamos entender isso mais à frente, amados. Mas eu creio que a vida dele mudou a partir desse dia. Ele começou a enxergar as coisas de maneira diferente. Ele começou a enxergar a obra de maneira diferente. Eu creio nisso. Muitas vezes nós passamos por certas coisas porque Deus nos quer mais perto dele. Deus nos quer mais confiante. Deus nos quer mais junto dele. Não murmure, não reclame, não se revolte contra Deus, não. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem preparado o melhor para você. Glória a Deus. De repente você não tem noção daquilo que Deus tem preparado para você. Vocês jovens, que a cabecinha está orgulhosa de ideias. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? É criar várias expectativas nessa idade. Creia numa coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o Senhor vai fazer todas as coisas. Amados, é muito bom servir a Deus, mas muitas das vezes as situações elas nos tiram da presença do Senhor. Nossa igreja está cheia, na parte da manhã, na parte da noite, quando nós vemos lotado até lá de fora, mas era por quarteirão aqui está lotado de gente. E sabe por que muitas vezes não está? É porque as pessoas se decepcionam, pessoas que foram frustradas, pessoas que receberam palavras contrárias, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que receberam conselhos errados dentro da igreja. Pessoas que tiveram o seu casamento destruído dentro da igreja. Pessoas que se desviaram dentro da igreja. Muitas vezes nós achamos que quando nós passamos do portão para dentro, nós estamos imunes a qualquer tipo de situação. Vou falar uma coisa para você: nós não estamos imunes, nós estamos preparados. Imunes não, preparados sim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que habita em nós nos faz mais do que vencedores. Nos faz